Olá, estamos de volta para mais uma entrevista. Hoje estou na companhia do jornalista Arno Kunzler. Estamos recebendo um visitante que já provou que é bom de trabalho e bom de voto, deputado estadual Hussein Bakri. Bem-vindo, deputado, um prazer recebê-lo. Minha saudação a você, Ana, Arno, é um prazer estar aqui hoje. Em primeiro lugar, dizer que eu estou cumprindo tudo o que eu falei na campanha, que eu não sou um deputado de aparecer só em época de eleição, que eu estaria sempre na cidade, conversando, debatendo com as lideranças. E é a segunda vez que eu estou aqui. Estive agradecendo os votos que eu recebi e hoje estava reunido com o prefeito Márcio, com a sua equipe, para discutir futuros projetos importantes para Marechal. Trouxe boas notícias, deputado, para o nosso município? Olha, veja, nós discutimos aqui e coloquei da forma que eu sempre coloco. Eu não escolho nada, quem define são as lideranças, né? O prefeito me falou de obras de infraestrutura de pavimentação urbana, me falou de algumas obras da educação, alguns calçamentos no meio rural e algumas UBSs que ele pretende instalar na cidade. E eu disse para ele que ele estava autorizado a fazer os projetos, porque eu sempre trabalho da seguinte forma: eu sei o valor do recurso que eu tenho, e eu só prometo aquilo que eu posso, que está dentro do meu orçamento, daquilo que o governador me autorizou, porque a rigor todo mundo sabe que o deputado não tem dinheiro, não tem recurso. O legislativo não tem, quem tem é o executivo. Cabe a nós correr atrás, lutar, batalhar, visitar as secretarias, e que é o que eu faço. E aí chego num denominador comum, e aqui em Rondônia a gente conseguiu avançar muito nesse aspecto. E também ressaltar a qualidade dos projetos que são feitos aqui. Uma prefeitura bem comandada, uma prefeitura que tem as contas em dia, que tem as certidões em dia, porque dá dó de ver em alguns municípios que você tem recurso alocado e as prefeituras não têm certidão, e você acaba perdendo o recurso. Então eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui em Marechal. Deputado, primeiro quero lhe parabenizar pela performance eleitoral. Talvez para muita gente surpreendente, mas para nós que lhe acompanhamos e sabemos do seu trabalho, da sua dedicação e a sua capacidade principalmente de fazer política, já era mais ou menos esperado esse desempenho eleitoral. Deputado, nós estamos iniciando um governo novo no Estado e no país, inclusive com mudanças profundas no governo federal. Particularmente, o que vai mudar nesse segundo mandato do Ratinho em relação ao primeiro, em que o senhor continua líder? Olha, em primeiro lugar, quero dizer que eu recebi com muito orgulho o convite do governador para novamente ser o líder do governo, que é uma das atribuições mais complexas que tem dentro da casa. Eu comando uma bancada de cerca de 44 deputados, 44 cabeças diferentes, muitas vezes com interesses convergentes, em regiões convergentes. É complexo. Mas o que eu diria? O governador preparou o Estado para um salto que vai acontecer agora nesses próximos 4 anos. O Paraná criou um banco de projetos fantástico. O Paraná vai insistir muito na infraestrutura do Estado nesses próximos 4 anos e pode ter certeza do que eu estou falando hoje para você. Serão os melhores 4 anos do Estado do Paraná. Eu tenho plena convicção disso. Deputado, o senhor participou certamente das articulações que postergaram a licitação do pedágio no Estado do Paraná. Uma das questões mais importantes, um dos gargalos mais importantes a ser resolvida para que o Estado tenha, de fato, condições para se desenvolver plenamente em todas as regiões do Estado. O senhor acha que foi um equívoco ter postergado ou foi um acerto e hoje é possível corrigir isso? Primeiro vamos por etapas. Nós tínhamos um contrato que terminou em 2019. Era o pior contrato da história do Paraná. Um verdadeiro assalto à mão armada que fizeram com o povo paranaense. Várias famílias perderam entes queridos porque o pedágio, além de ser um assalto, não tinha obra. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. E o que aconteceu? O governador estava esperando os minutos, os segundos para acabar esse contrato, para iniciar um novo processo. Na hora que terminou o contrato, a lei prevê que se faça várias audiências públicas por parte do governo para avançar no novo modelo que o Estado pretendia. O Estado do Paraná fez. A Assembleia fez. O que o governo do Estado do Paraná não abre mão? Nós queremos que seja disputado na Bolsa de Valores. Por quê?
Todo mundo sabe que esses pedágios, quem disputa são as grandes empresas, grandes grupos. E muitas vezes fazem acordos. Eu vou num lote, você vai no outro, e quem perde é o povo do Paraná. Nós queremos uma disputa limpa na Bolsa de Valores. Segundo lugar, nós queremos um pedágio mais barato do que esse e que nós tenhamos obras. Agora, obra, como é que você garante obra? Com aporte financeiro. Se você não tiver um aporte financeiro, uma garantia real de dinheiro, não vai sair obra. É só você ver o contrato passado. O que aconteceu no contrato passado? Não aconteceu nada, porque no contrato não tinha nenhuma garantia real de que as obras tinham que ser feitas. E mais, Arno, as obras tinham que acontecer nos primeiros anos de contrato. Aí um certo grupo, diferente do nosso, cogita o pedágio de manutenção. Se for para fazer pedágio, para tapar buraco e para cortar mato, eu prefiro que não tenha pedágio. Tapar buraco e cortar mato, aí todo mundo faz. Agora, o que nós queremos de fato, um pedágio pelo menos 50% mais barato do que esse que nós tínhamos, e com obras previstas e garantidas através de aporte de recursos. E é possível fazer isso? Mas é óbvio que é possível. Era muito caro, Arno. Era muito caro, R$25. Quem é que tem condições de pagar um pedágio de R$25? Na minha opinião, aí, um pedágio de 10, 8, 10, 12 reais, é possível fazer tudo isso. Pela quantidade de veículos que trafegam aqui, olha a 277. Vocês são testemunhas da quantidade de veículos que passam pela 277. Claro que é possível, com um contrato de 30 anos, faturando, é possível sim. Deputado, o que ficou no ar na postergação daquela licitação é que ela foi feita por causa das eleições que estavam previstas para 2022. Porque o processo estava todo ele pronto, o governo federal e o governo do estado estavam unidos em torno de um projeto, justamente esse que o senhor está defendendo, que prevê obras e que prevê valores mais baixos. Porém, agora a realidade é outra. O governo federal, através dos seus deputados da região, sinaliza com pedágio de manutenção. E o governo do estado não aceita. Nós estamos diante de um conflito de interesses. Olha, é possível superar esse conflito politicamente? Eu soube que melhorou a relação. Eu tenho uma informação de que o ministro Renan Filho viria ao Paraná. Eu não sei se ele foi desautorizado ou não, ele cancelou a vinda, porque eu não posso falar daquilo que eu não sei, né? E teria, inclusive, melhorado um pouco esse modelo que foi enviado a Brasília, em relação ao aporte, e que haveria interesse por parte do governo federal, inclusive ver o líder do governo federal, o deputado Zeca Dirceu, deu uma entrevista com muita consciência, sabedoria, eu gostei do que ele falou. Ele disse, olha, o governo Lula também é a favor de um pedágio mais barato, só que com obras. Sem obras nós não queremos. Então a gente está indo ao encontro, eu acho que tem boas condições de avançar nesse modelo. Agora, evidentemente que nós não podemos negar que existe uma tendência em relação a alguns deputados federais ligados à esquerda, que defendem a tese do pedágio só de manutenção, no valor aí de R$4, R$5, mas sem obra nenhuma. Eu tenho que respeitar a opinião deles. Mas a rigor, o que nós temos de saber? As rodovias, esse modelo das rodovias, quem vai definir é o governo federal, né? O governo federal vai nos próximos dias dizer se concorda ou não concorda. Se concorda, já assina lote 1 e lote 2, né? E autoriza já esse processo a andar. Se não, daí é uma decisão que cabe aos dois governos. Esse processo licitatório, ele tende a demorar, pelo menos um ano e meio. Até lá, quem é responsável pela manutenção das estradas, que nesse momento já estão apresentando bastante dificuldades? É simples de responder isso. Em primeiro lugar, eu acho que não demora tanto tempo. Eu acho que de 6 a 8 meses, se a decisão for em abril. Mas é muito tempo, eu concordo nisso. Vai passar um ano. Quem que é responsável pelas ruas no município? O município. Quem que é responsável pelas estradas estaduais? O Estado. Quem que é responsável pelas estradas federais? O governo federal. E mais, se nós colocar, porque tinha muita gente criticando a gente, se nós colocar recursos para recuperar uma estrada federal, nós corremos o risco de sofrer um processo de improbidade administrativa. Pergunte se algum prefeito pode recuperar uma estrada estadual. É assim, nós corremos esse risco. Agora, tanto é verdade que eu quero te contar, que na última sessão agora, o deputado federal Arilson, presidente do PT, eu tenho uma ótima relação com ele, fez um comunicado que recebeu uma informação do ministro, né,
de que serão alocados 431 milhões ao Paraná de forma emergencial, para que sejam recuperadas algumas rodovias federais, mais emergencial. 431 milhões é importante, mas é muito pouco para o Paraná inteiro, para as rodovias federais, né? Mas assim, e aí eu perguntei para ele onde vai ser colocado, ele vai me responder e aonde vai ser alocado esse recurso. Deputado, eu sei que estou malhando em ferro frio, né? Mas nós estamos acostumados aqui no Oeste a percorrer uma rodovia para ir à capital, que levava 6, 7 horas quando não tinha muito movimento e tinha pedágio. Hoje, com o movimento que tem e sem pedágio, nós demoramos 7, 8 horas e a estrada está deteriorada hoje. Eu sei que os recursos do Estado existem, eu sei que os recursos federais existem, mas eles certamente não estão disponíveis no momento que a estrada precisa ser recuperada. Ela vai ficar assim até o novo pedágio? Eu vou te responder novamente, veja bem, com bastante tranquilidade. Em primeiro lugar, para você ter uma ideia, de Curitiba a Ponta Grossa, 100 quilômetros, está levando quase 3 horas. E tem coisa pior. Para o litoral, está levando 6 horas, está 90 quilômetros. Para o porto de Curitiba, está levando 6 horas. Agora, eu não posso chegar aqui para você e dizer para você uma coisa que não é verdade. São rodovias federais. Cabe ao governo federal fazer essa reposição, essa melhora dessas rodovias, né? Vai ter um recurso aqui agora, mas não é suficiente, até porque são grandes intervenções que tem que correr por parte do governo. Agora, em relação a resolver o problema, vai ser o pedágio. Deputado, uma última pergunta sobre pedágio. Pode perguntar o que você quiser. Quem decidiu que que o leilão não deveria ter sido realizado em 2022? Foi o governo do Estado ou o governo federal? Eu não sei te responder. Eu juro para você que eu não sei responder, eu não participei dessa negociação, não participei dessa discussão, ela foi feita num nível mais elevado. O que eu sei de concreto é que existem alguns problemas burocráticos. Por exemplo, vou te dar um problema. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, emitiu um parecer apenas em outubro desse último ano. Por aí só já invalida qualquer tipo de ação. Mas quem falhou então, se o TCU não... Não é questão de falhou. Foi uma solicitação atrasada? Não, é que o TCU é demorado. O TCU é um órgão técnico, sem ingerência nenhuma. O que aconteceu? O TCU tomou a decisão e liberou apenas 2 lotes agora em outubro. Pode pesquisar, vocês vão ver. A liberação aconteceu em outubro. Então é o seguinte, como é que vai fazer um leilão, uma licitação, sem o TCU liberar? Então, tecnicamente, não existe. Então, eu acho que a minha resposta é uma resposta técnica que eu estou te dando. Não tem governante no mundo que possa fazer uma atitude sem que o TCU libere uma licitação. Mas tanto o governo do Estado como o governo federal tinham 4 anos, em 2022 já. Se eles retardaram o processo, o TCU não tinha como... Não foi isso. Deixa eu explicar novamente. O contrato terminou no final de 2019. Aí você é obrigado a fazer uma série de audiências públicas que são previstas por lei. Você não pode simplesmente... Você tem que partir da tese que você tem que escutar toda a população. As audiências públicas foram feitas. A partir dessas audiências públicas, o governador autorizou a Assembleia a fazer as nossas audiências públicas. Foi remetido para Brasília. Brasília enviou ao TCU e o TCU emitiu o parecer em outubro de 2022. É isso. Vamos para um outro assunto então, deputado. À vontade. Itaipu terminou de pagar esse ano a sua dívida milionária, ou bilionária, certo, para a sua construção. 50 anos atrás esse processo iniciou e agora ele está findando. Comenta-se provavelmente entre os corredores dos palácios do governo do Estado e governo federal o que fazer com esse dinheiro. Se há disposição de baixar o custo da energia ou se há disposição de fazer investimentos em infraestrutura nos 2 países, porque é um valor igual para os 2 países. O que a liderança do governo do Estado pensa e propõe a respeito disso? Veja, essa não é uma decisão que eu vou participar. Essa é uma decisão que vai ser tomada em Brasília. E certamente o presidente Lula que vai tomar com seus ministros. Aí já não sei te responder se ele vai chamar o governador para isso, porque eu estou falando em tese, né? Eu estou falando em tese.
Acho que vai escutar os deputados federais do Paraná, também acho. O presidente da Itaipu agora, que assumiu o novo, o Enio Verri, deputado estadual com a gente, foi deputado, o deputado federal, é uma pessoa extremamente técnica, capacitada. E aí a decisão eles vão tomar. Agora não é uma decisão fácil, né? Vamos cá entre nós. Não é uma decisão fácil, porque é o seguinte, você pode baixar a energia ou você pode fazer obras para... Tudo é bom. Se eu pudesse fazer as duas coisas, eu queria. Baixa energia para o povo e faz obra. Talvez eles consigam achar um modelo intermediário, né? Uma parte do recurso vai para diminuir a energia, uma parte para fazer obras, porque a gente sabe também da importância de obras estruturantes. A nova ponte do Brasil para o Paraguai vai desafogar totalmente, vai fortalecer a economia, várias obras importantes que acontecem aqui nos municípios lindeiros, né? Mas assim, eu não imagino que eu vá ser chamado para participar dessa discussão. Seria importante o Paraná levantar essa bandeira de que esses recursos, pelo menos uma grande parte deles, pudessem ser investidos na duplicação de rodovias do Paraná, caso o pedágio não consiga ter sucesso para esse pleito? Eu não posso fazer essa afirmação para você. A ideia é boa, mas o nosso grande líder nesse momento é o governador Ratinho Júnior. É uma ideia para ser levada para ele, porque a rigor é a pessoa que vai ser ouvida pelo governo federal. A ideia é boa, né? Eu não sei se ela é possível de ser viabilizada. Acho que sim, porque você está fazendo ponte, você está fazendo negócio, acho que é possível fazer estrada também, é uma boa ideia, vai fortalecer o desenvolvimento do Paraná, mas é uma decisão que cabe ao governador ser consultado, né? Mas assim, o que é bom nisso tudo, Arno, é que nós estamos falando de coisa boa, nós não estamos falando de dividir pouca coisa, nós estamos falando de dividir o pão de coisa consistente, de muito recurso. Eu acho que o governo Lula, vou te dar uma opinião, o governo Lula... ele precisa se fortalecer no Congresso, vocês estão vendo aí, né? O meu ministro, o presidente da Câmara, o Lira, deu um recado há dias atrás muito duro para o governo. Ele disse, olha, do jeito que está aí, vocês não vão aprovar nada. Se virem aí, acerte os partidos, vocês não vão conseguir aprovar nada. E acendeu a luz vermelha dentro do Palácio, do Planalto. E o que eu quero dizer com isso? Vários partidos que não trabalharam com o Lula e que estão chamados a compor a base agora, certamente pode ter aí um protagonismo maior na discussão, serem ouvidos, né? E acabar com qualquer celeuma, briga que possa ter lá dentro, e o partido do presidente, o PT, entender que não consegue governar só com o PT. Não tem como, vai ter que governar com outros partidos, escutar, conversar e construir. Eu falo isso porque o PSD tem 3 ministros ou 2 ministros e pode ter um protagonismo, inclusive o ministro de Minas e Energia. E aí o PSD, que é o partido do Ratinho Júnior, pode ter um protagonismo nessa decisão. Aí que eu falo, se der para o ministro uma autonomia de poder avançar, decidir, levar o presidente uma ideia, eu acho que é um bom caminho para avançar. Deputado, no começo do ano, logo depois da reeleição do governador, houve uma tentativa de emplacar alguns impostos, especialmente sobre a questão do agronegócio. Depois a Assembleia acabou recuando e o governador parece que retirou o projeto de pauta e tal. O que aconteceu de fato e o que tem que acontecer para que o Estado consiga equilibrar suas contas? Em primeiro lugar, eu não estava lá. Eu era suplente, você sabe disso, né? Eu era suplente do governo e o que aconteceu? Eu saí em abril para voltar só esse ano. Graças a Deus, dessa vez com 100 mil votos eu sou titular, praticamente. E eu não tive acesso ao projeto, mas assim, o que eu escutei de algumas pessoas lá, né? Que faltou um pouco de construção. Debate, vamos acertar aqui, mexer ali, porque muitas vezes um projeto, as pessoas às vezes não entendem, ouvem dizer que ele é complexo, que não sei o quê, e aí você vai sentando com as entidades, vai construindo, tira daqui um pouco, acerta daqui um pouco, e você acaba chegando no denominador comum. Né? O objetivo do governador é fazer um investimento muito grande em infraestrutura para fortalecer o agro. Né? Esse é o objetivo do governador, é esse.
Mas do jeito que aconteceu, de alguma maneira, acabou desagradando lideranças, inclusive entidades, né? Porque o que aconteceu, na minha opinião? Faltou um pouco de diálogo, né? É minha opinião, eu estava fora. Eu estou falando em tese, porque eu estava visitando os municípios para agradecer os votos, então eu não estava na Assembleia. Mas, assim, poderia ser um pouco mais discutido, chamar as entidades e construir, tá entendendo? Acho que foi ali, assim, o que faltou. O Estado do Paraná vai aumentar de novo o percentual de cobrança de ICMS sobre combustíveis, que nem alguns estados já estão fazendo, ou por enquanto esse assunto não está em pauta? Eu não conversei com o governador ainda, o governador está voltando do Japão, né? E toda e qualquer modificação que a gente passa pela Assembleia, mas eu não recebi nenhum sinal em relação a esse assunto, né? A gente costumeiramente sempre tem na segunda-feira uma reunião, liderança do governo com o governador, Casa Civil, e no presente momento eu não recebi nenhum sinal nesse sentido. Pelas informações que o senhor tem das finanças do Estado, é preciso emplacar novos impostos para que o Estado fique confortável financeiramente? Veja, tudo vai depender de como vai se encaminhar a economia mundial, né? Qual que é o cenário? É muito volátil, tudo é muito volátil, né? O que acontece? Dias atrás houve uma quebra dos bancos aí, americanos. Isso tem um reflexo muito grande na nossa economia, muito grande. As pessoas às vezes nem entendem, né, o que acontece. E nós estamos ainda, não alcançamos aí um nível de crescimento que nós esperávamos, né? Agora, se nós tivermos aí um crescimento normal, se nós tivermos aí as condições que a gente espera, na minha opinião, não vai ser necessário nenhum movimento. Agora, o cenário tem que ser revisto a cada tempo, rediscutido, né? Você vê aí, nós estamos com um problema agora, nós temos que colocar uma parte, nós temos um problema no bom sentido, né? Nós temos que fazer uma reposição salarial, e tem que fazer, né? E cada ponto percentual de reposição salarial significa 250 milhões por ano, a chamada data base. Se for para dar 4, 5%, estou chutando aqui, eu nem sei quanto que é, já dá 1 bilhão por ano. E o grande problema que as pessoas entendem, qual o governador que não quer dar uma data base para o funcionário? Quem que não quer ir para a galera comemorar? Aqui, estou ajudando. Todo mundo. Só que tem um problema. A hora que você dá, você não tira mais. E o imposto pode baixar. A questão do teu percentual que você pode gastar, e você baixa daí a arrecadação, você cai na lei de responsabilidade fiscal. E é só o governador que responde, não mais ninguém. Ele responde com os bens pessoais dele. Improbidade administrativa, se ele incorrer em crime, porque ele está estourando o limite prudencial. Aí ele vai responder. Então, assim, é muito complexo. Então, nós temos isso pela frente agora para resolver, que é a questão relacionada à data base. E assim, você vai todo mês, cada dia a sua agonia, a arte de governar é isso. Deputado, o senhor está acompanhando hoje o governador muito de perto, já vem acompanhando faz tempo. Ele tem potencial para ser candidato a presidente ou, por enquanto, ele é só candidato a senador em 2026? Eu não sei o que ele quer, né? Ele não fala muito, né? Ele é reservado. Agora, na minha opinião, é um dos grandes nomes para a presidência da República. Primeiro porque, cá entre nós, um menino jovem, um exemplo de governo, um cara sério, um cara extremamente simples, né? De origem familiar simples, onde vai ele cativa todo mundo. Eu sou fã dele por isso. Ele se senta com ele, Arno, se conversa, ele te escuta, sabe? Não é o governador, você não está conversando com o governador, você está conversando com um amigo. E aí você tem que levar em conta outro fator, além de todo esse potencial dele, pessoal, não dá para negar o potencial familiar, né? A Rede Massa hoje se estendeu aí pelo Brasil inteiro. Você falar em Ratinha no Nordeste, lá é uma loucura. Então ele tem todo um potencial aí, daqui a pouco acha um vice bom para somar com ele. Aí, meu amigo, sai de baixo. Acho que tem todas as coisas. Eu só não sei se ele quer. Não sei o plano pessoal dele. E o PSDB está preparado para ter um candidato a presidente? PSD, perdão. Quem que não está preparado, né? Pô, todo mundo está preparado. O maior cargo do Brasil é ser presidente da República. O nosso partido tem uma estrutura fantástica. Um partido forte. É comandado por um dos caras mais inteligentes que eu já vi na política. Cara, esse Etar de Kassab é muito inteligente.
Ele consegue gravitar em todas as esferas políticas é impressionante. Ele trabalhou para o Tarcísio, coordena o governo do Tarcísio em São Paulo, né? Do Tarcísio, e aparentemente foi com o Lula em Brasília, não é isso? Eu não sei se foi também, mas assim, tem uma ótima interlocução em Brasília, tanto é que emplacou alguns ministros, e o braço direito do Tarcísio em São Paulo, que é bolsonarista. Eu não consigo fazer, eu não sei fazer isso, mas ele é... Então, realmente, o Kassab é um cara muito inteligente, preparadíssimo, e certamente vai ter uma estratégia muito boa para a presidência da República. Deputado, você acha que o Bolsonaro volta para o Brasil? E se ele volta, vai ser candidato a presidente novamente? Mas essa pergunta você me mata agora, é difícil. Eu acho que ele volta, né? Eu vi uma entrevista dele que ele disse ontem ali na Folha de São Paulo. Aliás, eu adoro ler jornal, todos os jornais. Eu gosto de ler jornal impresso, viu? Saudades que eu tenho do presente aqui, que você não faz ideia. Né? Aquela sentadinha para ler o jornal, maravilhosa. Não, mas assim, ele deu uma entrevista dura ontem, não sei se vocês viram. Ele disse assim, eu acho que eu vou ficar inelegível. Ele falou, ele não foi... tenho quase certeza que eu vou ficar inelegível. Se pedirem minha prisão é um exagero, daí é perseguição. Mas inelegível eu vou ficar. Então, assim, escutando isso dele, evidentemente que ele deve ter informações de advogados, deve ter informações de gente ligada a ele, afinal de contas, o homem foi presidente da República até ontem, né? Que ele pode enfrentar alguns problemas jurídicos, né? Não sei até onde vai isso, né? E daí ele teria um plano B, a esposa dele, que de alguma forma representaria o bolsonarismo no país. Agora, o que vai acontecer daqui a 3 anos? Tudo vai depender do governo Lula, no desempenho. A grande verdade é essa. Qual o principal fator que vai ser levado em conta? A economia. Se a economia estiver boa, amigo, se o povo estiver vivendo bem, sai de baixo. Agora, se não estiver vivendo bem, não tiver o básico, se a inflação continua alta, não tem eleitor que vote em quem está no poder. Essa é a grande realidade. Então nós vamos ver agora como é que vai andar. Acertar as contas não é fácil, fazer a economia andar não é fácil. Nós temos os componentes internacionais que não são favoráveis, então tudo isso vai ser levado em conta para decidir. Agora, não dá para negar, o cara que perde a eleição por 1 milhão de votos apenas, é sempre um forte candidato, sempre. Eu diria para você o seguinte, se ele não tiver nenhuma amarra política, eleitoral, jurídica, ele se torna hoje um grande candidato daqui a 4 anos. E outra coisa, ele precisa não falar muito, né? Ele precisa não falar muito, porque veja, eu vou te falar aqui, a minha opinião. Ele foi um grande presidente, ele ajudou muitos estados, os municípios na Covid. Estou falando sério para vocês, o que foi de recurso para os estados e para os municípios. E ao invés de fazer propaganda do governo dele, ele ficou combatendo a vacina. Bom, se você é contra a vacina, fique quieto, né? Faça propaganda. Fale do teu governo, quanto que eu mandei para o estado do Paraná, para São Paulo, para Minas, para Bahia. Então, na minha opinião, acho que o excesso de verborragia às vezes atrapalha. Deputado, vamos trazer o assunto mais para perto? Vamos lá. O senhor está acompanhado aqui em Marechal Rondon pelo prefeito Márcio, de quem o senhor se aproximou ainda no começo do mandato passado, quando o senhor ainda não tinha votos em Marechal Rondon. Que perspectiva que o senhor tem para os municípios que lhe deram uma votação maravilhosa aqui no oeste do Paraná? Nós estamos falando de Pato Bragado, Entre Rios, Mercedes, outros tantos municípios que eu não saberia te dizer agora exatamente todos, mas municípios que acreditaram no seu trabalho, trabalharam para a sua eleição, e que resposta que o senhor tem para eles hoje? São várias. A primeira delas, cumprir o que eu prometi, estar presente. Todos eles vai ser a segunda vez que eu vou estar aqui. Segunda, nós estamos apenas fevereiro e março, no segundo mês do meu mandato. Eu já estive agradecendo, estou aqui de novo. Terceira, continuar falando a verdade. O que dá, dá. O que não dá, não dá. Recebê-los com muito carinho, com muito respeito lá em Curitiba, indo em cada secretaria para resolver os problemas. E quarto, definir um volume expressivo de recursos para cá, para que possa atender os anseios dessas comunidades, né? Você vê Pato Bragado, amanhã eu vou almoçar lá, tem a festa de cupim, eu fiz 54% dos votos, né? Dá quase para ser prefeito lá.
Entendeu? O Mano, a equipe dele são fantásticos, me receberam, o Mercedes, o Laerte, Entre Rios, eu estive ontem à noite com o Ari, com o pessoal. Então, assim, o pessoal vai ter um amigo aqui trabalhando e quero destinar um volume de recursos muito bom para esses municípios aí, à altura do que eles merecem e à altura do respaldo que eu tive aqui. Você cuida aí, hein, mano? Tá? Vai ter um candidato no pai. Para quem não sabe, o Hussein iniciou sua carreira política em União da Vitória e foi prefeito de União da Vitória. Saudade do tempo de prefeito? Eu fui vereador com 22 anos, daí fui prefeito, fui reeleito, fiz o meu sucessor, terminei com 86% do mandato. E como diz a juventude, é outra vibe ser prefeito e ser deputado, né? Mas eu tenho saudades, né? Saudades porque foi um período importante da minha vida. Aliás, eu sou o único prefeito reeleito da história daquela cidade. Mas assim, eu não largo aqui o legislativo. A verdade é essa. Eu me encontrei naquela casa. Eu adoro fazer o que eu faço, né? O senhor queria falar de algumas obras aqui de Marechal Rondon. O senhor lembra ainda todas elas? Não, que o senhor tem que anunciar? Nós temos vários projetos aqui de pavimentação urbana, né? O prefeito tem todos os nomes de ruas, eu não lembro de todos. Nós temos mais ruas de 2 milhões de reais para sair agora. Aqui são vários milhões de reais. Que nós colégios aqui que nós estamos colocando recursos. Aqui o Monteiro Lobato tem mais um colégio aqui que nós estamos colocando recursos aqui. Maximiliano Sereta, esse. Aí nós temos aqui, o prefeito fez uma solicitação de uma nova UBS, Unidade Básica de Saúde, de quase R$1 milhão. E aí nós temos alguns projetos de calçamento que vão ser feitos esse ano. O prefeito fez a solicitação agora de manhã para mim. A maioria no interior, né? Recursos somados agora de manhã foram na ordem de R$3 milhões. E o prefeito me falou que tem um grande projeto aqui de infraestrutura da cidade que ele vai me apresentar dentro de alguns dias e eu serei parceiro. O senhor foi um grande incentivador também do grupo de apoio ao Hemocentro de Marechal Rondon. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. Eu vou lá visitar agora com o prefeito, né? Nós fizemos um grande trabalho para que a coleta pudesse ser feita aqui, e quero parabenizar todo aquele pessoal que trabalhou. Vilmar Guedes, que é o líder. O Vilmar, toda a equipe, dedicado. E essa questão de sangue a gente não passa às vezes assim, a gente pensar muito, mas Deus o livre, se a gente precisar, se algum familiar precisar, vocês vão saber a importância que tem isso. Então eu quero dizer que eu apoiei muito, vou continuar apoiando. Eu tenho recursos também para a UNOeste, que já foram aplicados, tenho mais recursos para o ano que vem. Enfim, eu tenho muita coisa para fazer aqui em Marechal, que somam alguns milhões de reais para essa cidade. Deputado, é mais fácil conquistar voto ou manter esses votos na eleição seguinte? São coisas diferentes, né? Aqui teve um processo diferente aqui em Marechal. Eu não tinha feito quase nenhum voto, 2 votos. E o pessoal começou a ver nosso trabalho. Eles viram o seguinte: poxa, está acontecendo. Poxa, foge daquele negócio de pedir voto para depois voltar. Está fazendo antes. E senti essa energia boa, né? Aí o nosso grupo aqui muito forte, a administração do Márcio fantástica, vivendo um grande momento, e ele liderando esse apoio para mim, os nossos vereadores. Mas assim, manter é mais difícil. Eu confesso para você que a manutenção precisa muito de trabalho. Por quê? Porque cá entre nós chegamos praticamente no teto aqui. Fazer 7.200 votos em Marechal Cândido Rondon, eu não sei se 100, 200 pessoas me conheciam aqui. Eu sei de tudo. Então assim, como é que faz para manter agora? É trabalhar. Eu já estou ciente disso, por isso que eu estou com o pé na estrada. Trabalhar, correr atrás, lutar, fazer acontecer, mostrar serviço, entendeu? Porque daí o eleitor vai dizer: opa, esse cara não mentiu, ele está presente, opa, esse cara aqui está trazendo as coisas. Então é isso. Cara, quem é que aguenta alguém que só aparece a cada 4 anos? Vamos ser sinceros. O cara só vem a cada 4 anos, começa a fazer um acerto aqui, outro acerto ali. Não tem mais espaço para isso. Ou vai estar presente trabalhando, né? Vai estar presente, foi bom, né? Vai estar, eu sou presente, vou estar aqui presente trabalhando. Não esqueça da política. E no estado, o PSD teve uma eleição bastante significativa, né? Em 2020. Já começou a pensar, 2024, se não me engano, fizeram 129 prefeituras, né? Nos 399 municípios, elegeram o maior número de vereadores. Como manter isso? Se manter voto é mais difícil. Não, o governo do estado tem o PSD, o governador tem uma estrutura forte no estado do Paraná.
Mas tem mais uma coisa que já deu um demonstrativo positivo. Se você pesquisar os 7, 8 deputados mais votados, 6 são do PSD. Pode pesquisar, né? Inclusive tem a maior bancada. A maior bancada, 16 deputados. Se você fizer uma pesquisa lá, o Alexandre Cury, mais votado, Ademar Traiano, Thiago Amaral, Márcio Nunes, Romanelli, Hussein Bacri, e somados todos esses deputados aí, tem assim o comando de pelo menos aí 200, 250 cidades. Então é um número expressivo. Eu, por exemplo, tenho 40 cidades que me indicaram como seu representante. O senhor já visualiza, dentre os nomes que estão sendo apresentados, quem pode liderar uma campanha para governador daqui a 3 anos? Olha, é difícil, né? Muito cedo, né? E até porque esse processo vai ser comandado pelo governador Ratinho Júnior, que vai dizer, vamos dizer assim, vai ter uma participação muito efetiva nessa escolha, né? Nós temos alguns nomes jovens aí que vão ser aproveitados na eleição municipal. Por exemplo, o secretário Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, vai ter uma participação na eleição de Curitiba, né? Aí você tem lá dos colegas deputados, nós temos um nome que está despontando muito forte. O Alexandre Cury. O Alexandre Cury, um colega nosso, que é muito respeitado dentro da Assembleia, muito respeitado, e que tem uma credibilidade enorme e tem uma característica, minha, ele é de palavra. Então ele tem o respeito dos nossos colegas, e uma pessoa que fez 240 mil votos, então ele tem assim uma boa chance de despontar aí nesse cenário. Aí eu já não sei para que ser, para o Senado, para vice, para governador, porque nós temos muitas vagas aí para serem, e aí vai ser o momento, né? O momento é que vai dizer como é que tá, como é que não tá, mas não dá para negar que hoje é um nome muito forte, e digo mais, respeitadíssimo. Eu pessoalmente tenho uma admiração, uma amizade muito grande pelo Alexandre Cury, e certamente quero estar participando desse processo. Já convidei-o para estar aqui presente. Vamos chamar ele para aqui. Você sabe que a família dele é do Nando Vitória, o avô dele foi do Nando Vitória. Para quem não sabe, é o Aníbal Cury, né? Aníbal Cury foi o maior político da história do Paraná, a maior força política do Paraná, com todo respeito aos demais. Agora, deputado, fala só para nós dois aqui, nós não vamos divulgar. Tá bom. O senhor já conversou com o prefeito Márcio sobre as suas pretensões em 2026 e as dele? Já. Vou falar só para nós aqui. Inclusive hoje eu falei. O Márcio é o seguinte, outro dia eu estava no governador com o Márcio, o governador disse para ele assim: Márcio, eu quero te convidar para, ao término do teu mandato, você vir para o governo. Eu gosto muito do teu trabalho, gosto muito do teu estilo. Eu estava junto, fiquei muito feliz, né? Mas também falei para o Márcio hoje: Márcio, nós somos amigos, cara, aqui, você foi extremamente leal comigo e tal, e na boa, vamos falar aqui, se você tiver alguma pretensão de disputar uma eleição de estadual, vai de boa, você é um cara que tem todo o potencial, né? Vai sair da prefeitura com uma aprovação fantástica, e o sol nasce para todo mundo. Claro que eu vou perder, né? Mas assim, a política é assim, a vida é assim, mas também eu não vou deixar de apoiar ele num projeto que é bom. O Márcio é um grande nome, o Márcio tem um respaldo regional, é um cara fantástico, e certamente vai ser um bom colega lá se ele tomar essa decisão. Agora, se ele não tomar a decisão, daí também vou ficar feliz, mas... Já conversou com ele sobre filiação partidária? Não falei. Mas ele tem uma história dentro do DEM, agora não Brasil, que eu acho que é o caminho dele, né? Ele vai continuar lá. Ele tem, sabe aquele negócio de estar lá desde o começo naquele partido e tal? Eu acho que é o caminho dele. Agora eu, Márcio, a gente se acerta, né? Se ele tiver que ser candidato a deputado, eu vou torcer que ele se eleja. Nós vamos estar juntos lá em Curitiba. E se ele tomar a decisão que não, aí, se Deus quiser, ele me ajuda. Mas isso é dele a decisão, eu vou respeitar. Muito obrigado, deputado, mais uma vez por ter estado aqui, por ter nos visitado e tirado esse tempo para conversar com os seus eleitores através do Jornal O Presente, através das nossas redes sociais. E vou passar a palavra para a Ana para fazer o encerramento, então. Igualmente, nós só temos a agradecer, primeira vez recebendo, né, o deputado depois da eleição aqui, mas saiba que sempre tem as portas abertas aqui no Presente, sempre que passar pela região,
Passe por aqui para bater um papo, que estaremos aqui prontos a recebê-lo. Obrigada a você. Obrigado, Ana. Obrigado, Arno. Toda a equipe do Presente que nos recebeu aqui. Dizer para vocês que eu estarei à disposição de vocês. Conte comigo. E foi muito agradável. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo agradabilíssimo. E quero estar sempre com vocês aqui para a gente conversar temas de interesse do Paraná e aqui da região oeste e de Marechal. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. O Presente, você bem informado.